Olá, boa noite. Outro dia eu ouvi o comentário de um crítico na área de economia que dizia o seguinte: a Dilma é convidada para eventos internacionais por causa da beleza? Não. É que o talão de cheque do Brasil é bom e tem fundos. De fato, de devedores viramos credores internacionais. Ótimo para quem consegue olhar da porteira para fora. Do lado de dentro, ainda tem muito a ser feito no sentido de ajustar as contas públicas, reformar a Previdência e o sistema político do país. Coisa que desde os militares ninguém teve coragem de mexer com vontade e afinco. Na minha opinião, Dilma faz um governo discreto, objetivo e prático. Algo do perfil dela, uma técnica. Outros governos estaduais deveriam seguir o exemplo, ser eficiente e se posicionar quando for preciso dizer quem manda. Aqui, quem manda é você, e peço para que nos ofereça um pouco da sua atenção nesta noite de sábado no programa Cláudio Alves Sem Censura. O manifesto recente de um produtor rural trouxe à tona uma discussão importante em torno do sistema judiciário estadual. Cleito Arantes afirma que foi vítima de um esquema de venda de sentenças no município de Sinop e teria saído prejudicado no processo. O produtor rural acusa um juiz da comarca de estar envolvido no esquema de venda de sentenças. O juiz nega as acusações e afirma ter se afastado do caso. A denúncia de Cleito Arantes teve o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, o que gerou um desconforto entre a entidade e o Tribunal de Justiça do Estado, uma vez que o juiz afirma que a OAB tenta fragilizar o sistema judiciário estadual pedindo seu afastamento. Para falar sobre o caso e outras questões que envolvem o Poder Judiciário do Estado e do Brasil, eu recebo no programa de hoje o vice-presidente da ANAMAGES, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, e que também pertence à comarca de Sinop, Dr. Mirko Vicenço Gianotti. Uma boa noite, Dr. Mirko. Boa noite. Uma satisfação muito grande poder receber o senhor aqui esta noite no programa Cláudio Alves Sem Censura, para falar para todo o Estado. E eu quero dizer para o senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado, da mesma forma, agradecemos a oportunidade, em nome da ANAMAGES e, evidentemente, de certa forma, em nome dos juízes estaduais do Estado de Mato Grosso e, quiçá, de todo o Brasil. Dr. Mirko, quero começar com uma questão bem simples. O que é a ANAMAGES e o que ela faz? A ANAMAGES é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Veja bem, nós temos hoje algumas representações dos magistrados no Brasil. A AMB, a Associação de Magistrados Brasileiros, ela, digamos, seria a representação de toda a magistratura. Os juízes estaduais, os juízes federais, os juízes do trabalho. E a ANAMAGES é a representação dos juízes estaduais, seja no estado de Mato Grosso ou em todo o Brasil, contando aí com 13 mil filiados. A título de esclarecimento, os juízes federais também possuem a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, assim como a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Certo. Quando eu falei federal e esqueci do trabalhista, não foi por uma particularidade, é porque o juiz trabalhista é um juiz federal trabalhista, o juiz federal do trabalho. Doutor Mirko, como é que o senhor avalia essas últimas acusações efetuadas pelo produtor rural Cleito Arantes, que acusa aqui na comarca de Sinop de venda de sentenças? Olha, eu vejo com bastante preocupação, mas não vou ser egoísta. Essa preocupação não é só minha, essa preocupação é de toda a sociedade. Seja ela mato-grossense, seja ela sociedade nacional. E vamos dar nomes, né? Vamos dar nome aos bois. O juiz é o Paulo Martini, o doutor Paulo Martini, porque tanto ele, em conversas como instituição, representante de classe, representativa de classe,
foi dito que ele gostaria de transparência nesse caso. Então a ANAMAGES também tem que ser transparente, eu tenho que ser transparente. A ANAMAGES já analisou esse caso? Sim, sim. Que conclusão que ela chegou? A conclusão que qualquer, talvez, leigo não, mas com um mínimo de conhecimento jurídico, dá para se ter uma ideia de que o caso foi uma sentença proferida pelo Dr. Paulo Martini no ano de 2003. Ora, feita a sentença, o senhor melhor do que ninguém sabe, vai em grau de recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde ela foi confirmada. Depois ela foi no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no STJ, onde igualmente foi confirmada. A que o senhor atribui uma denúncia tão grave dessa natureza? Oportunismo. Em que sentido, doutor? Fácil. Se a pessoa teve a sentença, digamos, o resultado contra si, foi objeto de recurso ao Tribunal de Justiça, foi objeto de recurso ao Superior Tribunal de Justiça, sacramentado, transitado em julgado, voltou para cumprir. Eu atribuo a um início de reintegração de posse, que versa a demanda, e aí o jus esperneandi foi muito maior do que a razão. O senhor já presenciou algum outro tipo de denúncia dessa mesma natureza envolvendo juiz em Mato Grosso? Mato Grosso, no Brasil, ninguém está dizendo que não existe, ninguém está se negando a dizer que as situações obscuras não existam, elas existem, mas elas não podem simplesmente virar objeto de denuncismo. Eu perdi, então foi vendido. Aí eu faço o gancho quando eu digo que eu não poderia ser egoísta e dizer que eu estou preocupado. Toda a sociedade deve estar preocupada com uma situação como esta. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos o dito produtor rural se queixando desta sentença vendida, e a parte que venceu? E se me permite, claro, depois, quando a ANAMAGES foi se colocar a par do assunto, descortinou-se que, enquanto um faz greve de fome, ou seja, de maneira deliberada não come, a outra parte vencedora está sem comer há muitos anos. De maneira involuntária, não por deliberação. Claro, no sentido figurado, evidente. Doutor, eu faço parte dessa imprensa. É claro, procuramos dentro do nosso programa trazer essas verdades à tona. De repente se vê a imprensa de Mato Grosso fazer aquele sensacionalismo de um dia só, colocando imagens de seres humanos aí realmente no ventilador, e de repente o senhor vê que a própria imprensa que divulgou some do caso. O que o senhor atribui a essa situação? É difícil falar, mas uma das coisas que me preocupa é que dentro da própria imprensa existe uma espécie de concorrência comercial. Todos querem dar o furo de reportagem. Eu tenho o 2º ano de jornalismo. Não se preocupa com o resultado dessa reportagem? Seria isso? Não. De maneira imediata, não. Não se preocupa com o reflexo dessa reportagem. Ou melhor, talvez não seja afeto a ela se preocupar no primeiro momento qual seria o reflexo. No primeiro momento é simplesmente senda jornalística. Doutor, que imagem que o senhor faz hoje dentro dessa tempestade? O Poder Judiciário sai arranhado ou sai fortalecido de uma situação dessa? Hoje a sociedade procura, quando eu falo de Poder Judiciário, eu tenho que falar como juiz também. Claro, sem dúvida. A sociedade busca o juiz muito próximo, ela quer o juiz próximo dela. Eu concordo que isso tenha que existir realmente, assim como eu acredito que nós tenhamos que observar a diferença entre transparência e publicidade. Publicidade dos atos, transparência dos atos. Claro. E o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem sido transparente, tem sido cobrado por situações, inclusive já postas à mesa, né? Não há uma inércia do Poder Judiciário de Mato Grosso. Quando o senhor fala posta à mesa, dá para o senhor traduzir? Sim. A sociedade, no caso aplicado, como este específico, cobra medidas da corregedoria. Mas isso não é, como dizia o meu pai, não é produto do supermercado, que se entra com o carrinho, se escolhe na prateleira, passa pelo caixa e está resolvida a situação. Não. Entendi. Existe todo um processo, um procedimento a ser respeitado. E não é os magistrados, não são os juízes nem o Poder Judiciário que dita.
É a lei, é um princípio constitucional, inclusive. São regras de procedimento. Ninguém pode ser afastado, ninguém pode ser processado. Aliás, processado pode, ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. Mas que país é esse que o senhor mora, que eu moro? Que pátria é essa que o senhor presencia pessoas sendo vilipendiadas na sua honra, no seu comportamento diário? O acusador já não se preocupa mais com a família de quem ele está acusando e a própria instituição nada faz. E aí eu critico o próprio Poder Judiciário. Existe uma invisibilidade do princípio constitucional da presunção de inocência. Hoje tornaram esse princípio, né, de presunção da inocência ele quase que invisível. Certo. Hoje se acusa e a pessoa é que tem que fazer a prova de que é bom menino. Ok. Depois dos comerciais, como este fato afeta o relacionamento entre a OAB e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso? Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já.